Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio dessa série aqui no meu canal, né? E hoje estou com essa figura aqui, meu amigo de longas datas, a gente se conhece há mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos. Adonias. 15 anos quem tem é Naomi. Tá feito. Então a gente um pouquinho, muito mais de 15 anos a gente se conhece, né? E hoje o cara é psicomotricista, não é isso? Isso. Tem que treinar essa palavra. Psicomotricista. Mas antes da gente chegar ao dia de hoje, Adonias, primeiro te agradecer, né, pelo ter aceitado esse convite e vir aqui na casa dele, ó, o cara preparou. Paladar infantil, aqui, salgadinho, batata. Um banquete aqui pra gente. Aí, espero que vocês gostem desse papo aí, a gente vai trocar uma ideia sobre a vida um pouco da Adonias, sobre o que ele faz hoje, que é um trabalho muito importante com crianças neurodivergentes, né? Isso. Neurodivergentes, neuroatípicos. Então, a gente vai, vocês que estão aí, né, que querem buscar sobre esse assunto, acompanhem essa entrevista aqui, esse bate-papo, na verdade, né? E vocês vão, com certeza, vocês vão aprender muito, né? E eu também estou aqui para aprender, porque o cara hoje está, digamos que é um especialista no que faz, né? Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que estou caminhando para isso. Mas antes de a gente chegar aos dias atuais, eu queria que tu me dissesse um pouquinho assim, a tua história, né? De onde começou, de onde tu vem, tu é filho de quem, nasceu aonde? Rapaz, vamos lá. Eu me chamo Adonias Silva, né? Na verdade, meu nome completo é Adonias Nascimento da Silva, né? Nascimento de mãe, Silva de pai, assim, etc. Hoje eu costumo dizer que eu tenho 40 anos. Depois que passou dos 35, é 40. Todo ano é 40, né? Até os 45. Quando chegar nos 45, aí eu digo, é 45. Depois de 45 é 50. Eu venho de uma família muito pobre, né? Minha mãe teve a má sorte de não conhecer um cara tão legal, nem como homem, nem como pai, porque existe uma limitação clara. Às vezes o cara não é um bom marido, o cara não é um bom homem, não é um bom companheiro, mas o cara é um bom pai. Ele gosta de estar presente, de participar. E ela teve o azar de nenhum nem outro. E por esse detalhe a gente passou situações assim cavernosas, de verdade, né? Somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho, e minha mãe basicamente criou sozinha. Então, a gente sempre foi muito ajudado pelos outros, né? Teve uma época da minha vida que eu só usava roupa ganhada. Sapato, tipo assim, 38 não, você não calça 38 não, você calça 42, tá aqui, toma. Bota jornal, papel higiênico, algodão. Você enchia, naquela época eu ainda frequentava a igreja, né, a Assembleia de Deus, então no domingo eu estava sempre arrumado. As roupas maiores que eu, calça na pinça. Era maior. As calças tudo amarrado pela cintura, sapato maior do que eu, mas eu estava lá, né? Minha mãe sempre prezou por essa questão assim, quando tiver grande você pode seguir o caminho que quiser, mas até lá, sabe, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Era justamente isso. E assim, eu devo muito à minha véia. A minha véia, a gente passou uma época tenebrosa, eu e ela, né? De muitas mágoas, muitos rancores, muitas culpas, que hoje eu entendo que não é culpa dela. A vida que não foi realmente muito saudável pra gente, entendeu? E aí a gente acaba carregando isso com a gente. Carrega. E sabe, tu tá falando isso aí, eu lembrei do último encontro da gente, né? Sim. Os cuecas lá. O encontro das cuecas, vai fazer um ano já, daqui a pouco tem outro, né? Tem que ter. Aí a gente tava justamente falando sobre isso, assim, o papo desandou pra essa parada de pai, né, de paternidade, a gente falando do teu pai, a gente falando, todo mundo tem experiências com os pais, né, e quando eu fui pra casa eu fiquei pensando, caramba, primeiro que a gente tá ficando velho, né? Aí começou a falar coisa... A gente fala de pai e a gente agora já é pai, daqui a pouco vai ser avô também. Não, é assim, nos encontros anteriores, a gente falava muito, tirava onda com o outro, brincava e tal, e a gente começou a falar de assunto sério, né? Porque a idade chega, né? E eu fiquei pensando, a gente tá ficando velho mesmo. Mas uma coisa que eu pensei assim, caramba, todo mundo, e hoje tu trabalha com crianças, sabe, que a influência que o pai e a mãe têm na vida do filho. E a gente tem nossas experiências com nossos pais. Eu fui criado com meu avô, mas também tenho experiências ruins com meu pai. Hoje em dia eu já superei, assim, tenho uma convivência bem melhor com ele, apesar de não morar com ele, mas já tem uma... A experiência traz isso, claro. Uns têm essa oportunidade de poder reaver essas questões, de poder resignificar, né? E ter uma convivência melhor, outros nem tanto.
Mas eu fiquei pensando, caramba, assim, tu falasse, eu falei também de algumas coisas da minha convivência, o pessoal lá também comentou em relação aos pais, né? E principalmente a figura do pai, A figura do pai. paterna. E eu fiquei pensando, hoje a gente é pai, como tu falasse. Eu tenho 2, tu tem 3, né? Tenho 3. 3 filhos. Tenho E de idades diferentes. São, por incrível que pareça, são assim. Por exemplo, a Sofia vai fazer 2, o João vai fazer 8. O Sofia fez 2, o João vai fazer 8. E a Nawane vai fazer 15. A idade dos meus filhos. Um tem 8, outro tem 2. Pronto. Então são assim, são quase 7 anos, entre 7 e 8 anos de diferença de um para o outro, né? E essa ideia, Flávio, da paternidade, ela é muito sacana. Porque, assim, no meu caso, eu aprendi a ser pai sem ter uma referência de pai. Então, a minha referência era, não vou ser aquilo que ele é. Mas assim, você não sabe. Você não sabe o que é amor quando você não prova o amor. Você tem uma ideia do que é o amor. Você não sabe o que é um amor de pai se você nunca teve um pai amoroso com você. Você sabe o que você não quer ser. Isso. E você só pode imaginar o que seria. Entendeu como é? Então, assim, é pesado. Quando a gente para e pensa, é pesado. Eu tento ser o melhor pai possível para os meus filhos. São 2 casamentos, né? Com a mãe da Nawane e com a mãe do João. E eu tento ser o melhor pai que eu puder para eles. Mas eu ainda não sei, pai. Eu não sei ser pai. Eu estou aprendendo aos 40 anos o que é. Então eu tenho que resignificar, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que dizer assim, meu pai não fazia isso. Então hoje eu não falto Dia dos Pais da escola do João. Hoje eu não falto um compromisso que um filho meu me pede. Hoje eu não quebro promessas feitas a eles. O João me ligou essa semana e disse assim, a mãe do João me ligou, né? Disse, o João tá querendo ir para exposição de animais. Tá. Ela me ligou na sexta-noite, eu digo, no sábado eu não consigo, porque eu já tenho os compromissos marcados. Eu vou no domingo. No sábado eu fui com Sofia para assistir ver o encontro de carros antigos que estava tendo, de Fuscas. Mas no domingo eu peguei o João e a gente foi para a exposição de animais, porque eu sei o quanto é importante para eles. Eu quero que ele ame o filho dele. Mas não porque ele está amando o filho porque nunca teve amor de pai. Então, amar é isso, já que meu pai nunca me deu. Não, eu quero que ele entenda assim, por mais que meu pai estivesse ausente, porque não tem como ser pai presente de uma relação destruída, de uma relação separada, é impossível. Ou você está, ou você não está. Entendeu? Mas eu quero que ele diga, eu me senti amado pelo meu pai. E eu faço de tudo para que ele se sinta amado por mim. E isso também implica, e muitas vezes, você dar uma lição. Não é só beijo, abraço, jogar videogame, não. É sentar e dizer, cara, não é esse caminho, não. Você tem 9 anos, eu entendo, mas não é esse caminho, não. Entendeu? Então a gente leva muito isso. Tu falou um negócio aí que a gente leva as histórias pro resto da vida. Deixa eu te contar uma coisa. Se tu for na minha cozinha agora, não falta miojo. Tem que ter miojo na minha cozinha. Tem que ter miojo. E aí, por muito tempo eu não entendia o porquê eu tinha essa fixação por miojo. Eu não entendia, eu não conseguia entender. Eu sabia que eu só dizia assim, eu gosto muito de miojo. Mas na verdade não é. Essa fixação pelo miojo, ela vem de uma história antiga. A gente passou um período muito difícil de alimentação. Eu, minha mãe, a Késia e o Eliabe, né? A Deninha, ela morava com a minha avó. Então a situação alimentícia dela era a alimentar dela era mais estável. E aí, quando a gente não tinha nada, a gente tinha óleo, alho e macarrão. Minha mãe fritava o alho no óleo, colocava o macarrão em cima, botava água e virava uma sopa. Uma sopa com gosto de miojo. Às vezes ela tinha um pedacinho de quinoa, botava ali. Pronto, ficava o sabor do miojo. E aí a gente tava tomando miojo. Enchia o bucho da água, matar a fome. Então hoje, eu tenho essa fixação com miojo e eu já consigo identificar de onde vem. Entendeu? Você não se livra dessas coisas. E é isso, assim, quando eu tava falando, né, quando eu tava indo pra casa naquele dia, eu fiquei refletindo bastante. Eu até comentei com o Kátia em casa, eu disse, cara,
Assim, e você começa a rever histórias da sua vida e ver que hoje você carrega isso e pode onde vem isso. E você faz um retrospectivo, você vê. Isso. E a importância que a gente tem hoje na vida dos nossos filhos, porque a gente sabe o que a gente passou. E é feito que tu falou, a gente vai dar o que a gente não teve, né? Mas a importância de a gente estar formando pessoas, formando caráteres. Hoje, a gente tem jovens que têm muito problema de ansiedade, essas coisas assim. Claro que às vezes não está atrelado a essa questão, mas a importância do pai, da figura paterna, que eu falo figura paterna, porque assim, eu fui criado com meu avô. Meu avô era aquele cara bruto, né? Eu lembro poucas vezes quantos abraços o avô me deu. Porque não tem essa cultura de você abraçar a filha. Dizer que te ama, não. Faz hoje com o filho. Amar era não faltar comida. Tá faltando coisa pra você, tá faltando comida? Tá, não. Então ele te ama. Pronto. Então a gente mais ou menos, a gente é dessa época assim, de ter essa brutalidade. Essa distância de física, digamos assim, né? Então, assim, mas meu avô sempre foi um cara que amava a gente da forma dele, né? Meu pai também teve pouca assim, convivência com meu pai, mas às vezes que a gente se encontrava, teve algumas histórias que marcaram, tá, mas, como eu falei, já superei. Mas eu tava falando justamente, eu tenho 2 filhos, né? E eu tenho 3, de idades diferentes. O meu mais velho tem 8 e o meu mais novo tem 2. Quando Bento nasceu, eu já tinha uma história com o Benício, que é o mais velho. E eu fiquei pensando assim, caramba, como é que vai ser agora com 2? Porque toda a minha experiência de pai que eu tinha era um só. É tudo dedicado só a ele. Tudo que eu vivia era pra ele, assim, com ele. Então, aí eu fiquei numa neura, mas fiquei pensando, cara, como é que vai ser? Aí eu passei o colega meu e falou, só vai descobrir quando o outro chegar. A tua história com o Benício, tu já tá construindo. Tu já tem ali 6 anos com ele, foi quando o Benício nasceu, e o outro vai construindo aos poucos. Então, assim, eu ficava pensando, será que eu vou dividir o amor? Será que eu vou gostar mais de um do que do outro? Porque a gente tem isso, né? Minha mãe o preferido dela é Adonias, vamos dizer assim, da tua mãe é Adonias. Tu tem isso lá, não? Tem, mas não sou eu, não. Não sou eu, não. Eu queria muito que isso fosse, mas não. Tá vendo? Ela vai sentir. Ela vai sentir, ela vai mandar mensagem pra mim. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho dessa importância, né? De você estar ali na presença ser um pai presente. Não só com alimento e tal, mas, por exemplo, eu tenho um filho que não mora contigo. Né? E como suprir essa ausência, porque tu tem o teu trabalho, tem as coisas que faz, a gente acaba se ocupando de outras coisas, mas tem que suprir essa necessidade. Né? Principalmente com o teu filho que mora longe, distante, não mora contigo, e tem mas vocês mantêm o contato, né? Vocês têm essa... A gente mantém um contato, né? A mãe dele liga muito para mim, assim, para questões de resolução de problemas com ele. Por exemplo, essa semana aconteceu um fato muito engraçado. A mãe dele ligou para mim e disse assim, fala com o João, porque toda semana eu tô comprando lápis e borracha pro João. É o Benício. Aí eu liguei para ele, por quê? Não é pelo dinheiro do lápis e da borracha, é pelo cuidado que a pessoa tem que ter com suas coisas. Porque isso, como a gente acabou de dizer, vai para a vida toda. Se ele começa a ser desleixado com a borracha na escola, com o lápis na escola, ele vai demorar a dar valor às coisas que tem. Demorando a dar valor às coisas que tem, ele vai perder muitas oportunidades na vida. Ele vai jogar fora bons relacionamentos, boas amizades, ele vai relacionar... Porque a gente só pensa assim, em questão do bem material. Mas, na verdade, o bem material, ele só é um reflexo da sua condição social ali, social que eu falo de interações com as pessoas. Na One, ela tinha eu comprei um celular para ela e dei ela de aniversário. 2 meses depois, o celular da One estava todo estragado, todo quebrado, destruído, porque ela levantava de todo jeito, quebrava. Então. Eu disse, não tem problema. Tem não, pai, tem não. Você vai ficar sem celular até o próximo aniversário. Quando ela ganhou o outro, mais velhinho do que o que ela tinha, e ela cuida melhor. Tá entendendo? Então, assim, a importância de um pai na vida do filho, o pai é a autoridade. Ele é o eixo, ele é a segurança. Sabe? Então a mãe de João, ela estava falando bastante com ele. E ele nem aí. Ele disse que o lápis dele caiu no lixo, ele não queria pegar não. Aí eu liguei para ele. Disse, olha, o que está acontecendo? Cadê seus lápis? Não, pai, porque sumiu da minha bolsa, porque eu vi no lixo, e não sei o que. Eu digo, não tem problema, meu filho. Não tem problema, sua mãe vai lhe dar outro lápis e outra borracha, tá bom? Ele disse, tá bom, pai. Eu digo, pronto. Mas aí, se você perder
Em vez de você ficar em casa jogando videogame que sua mãe comprou com muito sacrifício para você, o papai vai comprar uma caixinha de picolé, vai botar uns picolézinhos dentro e vai botar na frente do supermercado que tem aí perto da sua casa. E de manhã, em vez de você jogar videogame, você vai vender picolé para poder comprar lápis e borracha. E aí à tarde você vai para a escola. E à noite você vai estudar o que aprendeu na escola. Então, já sabe como vai ser. Daqui a pouco a mãe dele me liga. Ó, fala com o João que ele tá chorando. Quero vender picolé, não. Pai! Ô, meu filho, fala comigo. Eu vou chegar amanhã na escola. Vou procurar o meu lápis no lixo. Vou dizer à professora que ela olha a bolsa de todo mundo para ver onde tá minhas coisas. Então, aí você entende a importância de um pai. Entendeu? Então, quando eu olho para trás, para minha história, para minha trajetória, e vejo onde eu tô hoje, onde eu cheguei hoje, sem um, mas eu cheguei através de muita porrada. O cara vai aprendendo com a... Entendeu? Porque, além do pai dar essa segurança vai por esse caminho aqui que é o certo, né? Você vê, os filhos, eles geralmente discutem com as mães, mas eles não discutem com o pai. Né? Vou falar pro seu pai. Quando seu pai chegar, ele vai conversar com você. E aí a conversa é muito, muito reta. Papo reto. Papo reto ali, não tem A nem mais B. Entendeu? Então, quando eu olho para trás, eu vejo que foi a trancos e barrancos. Que eu não tive oportunidade de errar e voltar para uma base segura para corrigir e me jogar de novo ao mundo. Eu errava e errava em cima de erros e tropeços. E aí você começa a se sentir um nada. Você começa a se sentir qualquer coisa para você tá bom. Porque já dizia o gato de Alice, né, no País das Maravilhas. Por que você está perguntando onde esse caminho vai dar? Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar, qualquer caminho tá bom. Entendeu? Então, como é que a gente vai? Eu não sabia o que eu queria da vida. Não sabia. Isso me trouxe casamento precoce. Isso me trouxe filhos precocemente. Então eu era um garoto imaturo, tendo que cuidar de uma mulher imatura, né? E uma criança. Era 2 crianças cuidando de outra. E tendo que fazer papel de homem. Com toda a carga emocional nas costas. E toda a falta de suporte, de base. Né? Porque assim, minha mãe foi uma mulher muito guerreira. Mas Flávio, quando você para e pensa, porque hoje eu trabalho com famílias igual a minha. E muita gente pergunta assim, mas Adonias, tu sem ganhar R$1, tu ajuda essas famílias? Eu ajudo porque eu vejo a minha família nela. Eu não era um garoto quieto. Eu era um garoto que colocava bomba em vaso sanitário de escola. Eu vivia sendo suspenso frequentemente. Cara, eu era evangélico, mas aí, nessa necessidade de afirmação e de atenção, eu fumava na escola, na frente de todo mundo. Aí tu já imaginou a cabeça da minha mãe, empregada doméstica, e lá com a carga de abandonada pelo marido, rejeitada pela família, porque a gente não era aceito. Não era difícil, eram 3 crianças difíceis, principalmente eu. Vivia entrando em briga, fugindo da escola para ir tomar banho em açude. Eu queria esse desafio o tempo todo, eu queria mostrar quem eu era o tempo todo, eu queria estar em evidência o tempo todo, porque eu queria, era um grito de socorro para que alguém me notasse. E às vezes a gente não percebe, assim, tem crianças hoje que, falando com crianças, assim, acho que tem um tipo de reação que a gente passa muito por isso, né? De querer ser notado, né? Faz aquilo, por quê? Por que essa criança faz isso? Deixa eu contar uma história. São coisas que eu nem conto na internet, estou contando agora porque... Primeira mão. Primeira mão. Minha mãe sofreu muito comigo. Né? Sofreu muito comigo. Hoje eu costumo olhar para mim e dizer que eu sou um milagre. A família que eu formei, os filhos que eu criei, hoje eu crio minha filha de 15 anos, é fácil? Não é. Não é fácil para um pai criar uma filha praticamente só. Né? Minha mãe, ela era empregada doméstica. E ela tinha 3 filhos. Ou ela trabalhava, ou cuidava dos filhos. Ela não tinha a opção de cuidar dos filhos sem trabalhar.
Se ela ficasse em casa, a gente passava fome. A verdade era essa. E várias vezes a gente passou. Tem episódio de ela assar uma batata frita, pô. Uma batata frita. Cada um comer um pedacinho e dormir. E de noite eu ouvi minha mãe soluçando. Entendeu? Então, assim, minha mãe não tinha como ser saudável. Minha mãe, desde nova, toma remédio controlado para poder dormir, porque ela tinha insônia, essas coisas. De onde vem isso? Da ansiedade generalizada que ela tinha, as dores no corpo. Hoje ela foi diagnosticada com fibromialgia. Se você pesquisar fibromialgia, ninguém sabe a origem de fibromialgia. E muitos estudiosos dizem que vem de doenças na alma. Dores, né, que assolam você, que você não consegue externar, você não consegue resignificar essa dor, essa angústia profunda, e aí ela começa a doer literalmente no corpo. É uma doença psicossomática. Minha mãe tem. E aí minha mãe... Lembra daquelas cestas básicas que se vendia antigamente na porta, ou uma cadeira, ou um lençol, o cara pensava, ele vendia, você assinava lá. E minha mãe, com todo o sacrifício do mundo, ela saía de manhã para trabalhar, a gente ficava em casa, eu ficava com a chave. Minha tarefa, veja bem, minha tarefa era alimentar meus irmãos, fazer com que eles tomassem banho, levar para a escola, buscar na escola. Cara, se você para hoje, é uma tarefa de uma pessoa grande. Eu fazia isso com 10 anos de idade, 12 anos de idade. E fazia, porque se eu não fizesse, ninguém faria. Sem entrar, esquentar a comida, botar comida, era tudo minha obrigação. E minha mãe, ela chegava simplesmente exausta em casa. Então, quando é que eu tinha a atenção dela? Não, eu tinha responsabilidades, eu não tinha atenção. E aí eu comecei a roubar minha mãe. Fazia furtos em casa de dinheiro que ela deixava escondido em cima do guarda-roupa. Quase ninguém sabe disso. É um segredo meu, dela e dos meus irmãos. E aí eu ia jogar videogame. E aí eu já tinha a atenção dela garantida. Era uma pizza. E aí hoje, quando você vai estudar a fundo o ABA, né? A gente vê que tem um tópicozinho lá, um espaçozinho para uma coisa chamada atenção negativa, que é quando você tem comportamentos inadequados para ter a atenção da pessoa que você quer. Seja para levar um carão, para levar uma surra, sabe? Então, você olha assim e diz assim, o quanto a minha infância, o quanto a minha história, até os 15 anos de idade, influenciou na minha vida adulta. O quanto eu aprendi a fazer coisas erradas para ter a atenção de quem eu queria. E aí, se você não entende, não resignifica, não refaz, você vai se acabando pouco a pouco. Entendeu? O quanto às vezes o cara pode dizer assim, pô, é muita loucura, velho. Cara, é complicado. Aí você me diz assim, e onde é que entra o pai nisso? Vamos dizer que eu tivesse um pai dos anos 90, um pai dos anos 80, um pai dos anos 90. Eu nasci em 86, um pai dos anos 90. Para aquela geração, alguém provedor. Não alguém que me amasse, que me abraçasse, que me desse cheiro, que brincasse comigo, mas alguém provedor. Se esse provedor existisse, minha mãe teria mais tempo para mim. Se minha mãe tivesse mais tempo para mim, eu não teria cometido tantos erros para chamar a atenção. Né? Entendeu? E se eu tivesse cometido tantos erros, chamando a atenção dela ou do meu pai, a palavra dele ia bastar para me dar um limite, para me conter. Não houve essa contenção, não houve esse limite. E aí esse comportamento foi sendo reforçado, e ficou caótico. Caótico. Sabe? De ver minha mãe desesperada, assim, a ponto de dizer assim, não sei mais o que fazer. É complicado. Assim, as histórias que a gente traz com a gente, né?
Assim, hoje a gente tem um entendimento maior, a gente tem acesso à informação, e como consegue, assim, consegue ver hoje, que eu te falasse, essa questão daquele ponto lá do aba, que você consegue enxergar a atenção negativa. Falar A assim. atenção negativa. Mas hoje a gente tem essa informação, né? E consegue tipo, identificar numa criança quando ela está tendo uma ação dessa de querer chamar atenção e você corrigir ali. Mas no tempo da gente não tinha essa questão. A gente não tinha informação de nada, não tinha internet, não tinha nada. Nada. Era tudo no cru. Então, assim, minha mãe chegou a me levar para psicólogos. Minha mãe chegou a me levar para psicólogos. Eu não sei por que não continuamos. Mas ela chegou a me levar. Mas eu sentia uma falta enorme do meu pai. Sabe? Eu não via meu pai anos. Como faz anos que eu não vejo ele? Minha filha tem 2 anos, ele não viu. Meu filho tem 10. Ele mora aqui perto. Meu filho tem 10, ele viu meu filho quando nasceu. Mas eu costumava dizer aos outros assim, se você mexer comigo, meu pai vai pegar você. Você sabe quem é meu pai? Nem eu sabia direito. Tu sabe quem é teu pai? Eu não sei não. Mas Nem eu, entendeu? Eu assisti uma série, não sei se tu assistiu, eu me lembro da série agora. Divan. É uma coisa relacionada à psicologia. Mas fala todos os assuntos que eram tratados lá, a gente percebia, e acho que é bem real isso, que tem a ver com relações pai e mãe. Pai e mãe. Tudo que a gente é hoje caminha por isso, né? Mas então, é porque é a formação do conceito do caráter, é a formação do caráter da criança. Tem um ditado que diz assim, o que se vive na infância não fica na infância. E é uma das maiores verdades que eu já pude observar. Porque a verdade ela é mutável, ela muda. Né? Ainda assim, a verdade é imutável. Não, a verdade ela muda. O que fazia bem pra gente nos anos 90 não faz mais hoje. Entendeu? O que não muda é o caráter, é o princípio, é o bom e o mal. Mas a verdade ela muda. Se você pegar estudos de anos atrás, ovos eram indicados, leite era indicado. Hoje em dia já não é mais. Então alguma coisa mudou nesse caminho que fez o leite não ficar indicado. Então, se você pega alguém que viaja no tempo de lá para cá, ele vai dizer, não, isso não é verdade, leite é bom. Não é? Então, o que fica na infância, o que acontece na infância não fica na infância. Ele vai ser passado para o adulto. E esse adulto vai passar para a sua criança, porque se ele não se curar, se ele não resignificar, ele passa para a criança dele aquilo. Quer um exemplo? Eu morro de medo de baratas. Eu morro de medo de baratas. Merda, velho. 1,80 m, 95 kg, mas eu tenho medo de baratas. Do nada. Tem gente que come barata, eu morro de medo mesmo. Se eu puder desviar o caminho, eu desvio. Mas quando eu era criança, eu dormia num quartinho apertado, numa esteira no chão. Esteirazinha assim, de banana no chão. Meu irmão, aquilo dá tanta barata, cara. Aquilo dá tanta barata. E aí eu me cobria todo. Até hoje eu me cubro todo. Não tem mais barata passando em cima de mim, mas eu me cubro inteiro. Só fica só o narizinho às vezes lá de fora. E eu sentia as perninhas. O lençol era mais fino do que tudo, velho. Se eu puxasse com o pé e com a mão, ele rasgava no meio. Então ficou. Aí quando você pega isso e você leva para lares disfuncionais, onde há o abuso sexual, onde há o espancamento, onde há o abandono. Só abrindo parênteses, tu estava falando sobre abuso sexual, cara, e eu ouvindo algumas histórias assim, de pessoas que a gente conhece, tal, e quanto isso é normal, infelizmente. Não é normal. Assim, vamos resignificar. Não é normal, não. Não é normal. Mas ele é. Frequência, pronto. Nem é comum, nem é normal, mas ele acontece com mais frequência do que a gente imagina. São pessoas que cercam a gente, né? E com certeza vai ter gente agora que está assistindo esse vídeo que sofreu essa violência sexual infantil na infância. Do pai, do tio, do primo, do amigo. E às vezes a pessoa nem entende o que aconteceu ali. Verdade. Entendeu? Então, assim, na minha família hoje a gente tem um cuidado muito grande com beijo na boca, com pegar nas partes íntimas.
Não, E eu lembro, os irmãos não querem. tu falasse isso aí, eu lembrei, uma vez a gente tava falando sobre essas questões assim, e aí minha prima falou assim, que na época da gente, a gente não tinha essa informação, a gente não tinha essa, os pais da gente não passavam isso pra gente, ó, não deixa o fulano chegar, não colocar que não pode. Quer ver uma coisa que acontecia muito, e acontece até hoje, e se acontece, eu vou dizer a você, pare de fazer isso com seu filho. Fale com fulano. Vem um tio, lá do quinto das bobônicas, que até mesmo o pai só teve contato com ele anos e anos atrás. O cara chega lá dentro da casa e você diz assim, cumprimente seu tio, até aí tudo bem. Ah, vem cá. Não quero. Sente no colo do seu tio, é seu tio, rapaz. Dê um abraço no seu tio. Dê um beijo no seu tio. E aí essa criança tem a vontade dela violada o tempo inteiro. Quando aquele tio disser assim, vem cá brincar comigo, a primeira coisa que vai vir na cabeça dela, eu tenho que ir porque meu pai me obriga. Entendeu? Então a gente temos que cuidar das nossas crianças. A gente tem que ser o porto seguro dessas crianças. Escutar uma criança não é ser permissivo com ela. É ser humano com ela. É fazer o papel de pai. Eu vou escutar minha filha porque ela não quer ir. Filho, o que é que tá vendo? Por que você não quer ir para casa da sua avó? Por que você não quer ir para casa do seu tio? Você não era tão amiga do seu tio? Porque até então, Flávio, pedófilo, abusador, estuprador, não tem escrito na testa. Isso vem de onde a gente menos espera. Porque quem a gente espera que seja, não está dentro da nossa casa. E geralmente o cara não vai agir como um tarado, cara. Não. Ele age como uma pessoa, como um tio, como um amigo, como um padrinho. Entendeu? E aí a gente baixa a guarda. E aí é aquela coisa, o monstro ele não está dentro do armário. Ele está em cima da cama. Entendeu? Tá ali. E aí as pessoas passam por isso e a gente olha assim de, porra, velho, nunca imaginei. E aí você diz assim, mas a pessoa, fulano hoje passou por isso quando era criança e tá resignificado, tá bem. Aí você começa a analisar a vida dessa pessoa. Os relacionamentos não dão certo. Entendeu? Ou essa pessoa é agressiva demais, ou ela é passiva demais. Ou ela simplesmente não consegue ter um só parceiro. Entendeu? Ou tem bloqueios. Então, assim, são coisas que você pesa nessa pessoa. A frase que tu falou que eu gostei, que é o que acontece na infância... Não fica na infância. Não fica. Se você acaba a gente trazendo com a gente... Todos os seus comportamentos como adulto, eles são provenientes de experiências da sua infância. Eles são provenientes da educação permissiva, né? Que tem muita gente que confunde a educação permissiva com essa educação inteligente, onde você escuta a criança e dá a ela uma opção. Sou muito a favor disso, nunca bati nos meus filhos. Apanhei demais. Eu acho que eu já apanhei por mim, por mais 3 gerações que venha por mim. Né? E não era para menos, não. Minha mãe estava esgotada demais para pensar numa solução verbal. Então o pau cantava mesmo, sabe? Você chegou, um exemplo, né? Você chegou e tua criança tá lá pintando. E você tem que sair às 7 horas da noite, já são 6. Se você chegar, tirar essa criança da cadeira, pegar os pincéis, jogar na água, provavelmente vai ter ali uma crise de choro. Né? A criança não está entendendo nada, ela não tem consciência de horas, ela não tem consciência de compromisso, nada. O compromisso dela agora é ali com aquela pintura dela. Mas se você chegar e disser, filha, vamos sair com o papai? Tu tem 5 minutinhos aí para terminar a tua pintura? Termina a pintura aqui, agora vamos tomar um banho, que a gente vai se arrumar e vai pegar o carro. Muda. Isso é uma educação inteligente. Educação permissiva é você tem que sair, filha, vamos lá, vamos parar de pintar, e a criança diz, não, tá bom. Aí tu vai, se arruma tudo, filho, vamos lá, vamos pintar, não. E aí? Termina você perdendo seu compromisso, porque aquela criança não quis sair. Entende que existem as diferenças? Então, quando você pega essas crianças que hoje estão vivendo essa permissividade, eles vão ser adultos
que se acostumaram com essa permissividade. Então é aquele adulto que o emocional dele é um lixo. Ele se sente demais, ele se sente o rei de tudo, de onde ele está. Ele é o melhor, ele é o mais bonito, ele é a pessoa que não pode ser, como é que eu posso dizer, contrariada. Ele é quem sabe mais, ele é o mais inteligente. Porque na casa dele sempre foi assim. E aí de repente ele vai trabalhar contigo e tu diz assim, cara, pessoal, gosto de tu, mas já faz 3 meses que tu tá aqui, tu não aprendeu ainda como fazer isso. Eu preciso que você aprenda, porque aqui é assim. Se você não quiser fazer isso, vai embora. Aí você se torna o chefe tóxico, o chefe malandro. Sabe como é? A pessoa que está perseguindo ele porque está com medo que ele pegue o seu cargo. E às vezes a questão é com ele mesmo. A questão é com ele. Entendeu? Ele está acostumado com essa permissividade o tempo todo. Ele que está acostumado com uma vida sem limites. Só que a sociedade, ela impõe limites em tudo que você faz. Não existe sociedade sem limites. Não existe. Quer uma prova disso? O seu direito acaba onde do outro começa. Não existe um limite aqui? Verdade. O seu direito acaba onde o do outro começa. Existe um limite, acabou o meu, por quê? Porque agora, daqui pra frente é o do outro. Você consegue entender? Aí a gente pega essas crianças, fora todas essas coisas que estão acontecendo agora, excesso de telas, influências de influenciadores que não influenciam em nada pro bem. Essa terceirização da educação, escolas em tempo integral, que é massa, mas dependendo da escola, porque ali quem vai educar o teu filho é aquela escola. Porque a pessoa passa 8 horas na escola, 4 em casa. Vai ter... Vai ter o quê? Tá entendendo? E aí quando eu faço meus cursos, quando eu chamo as famílias para conversarem, eu sei do que eu tô falando, porque eu conheço a realidade do outro lado. Eu sei o que é no Rio pegar camarão para poder almoçar, porque só tem farinha. Jererezinho na mão, ó, pá, pegando camarão. Que era massa. Não, velho, os camarãozinhos desse tamanho. É massa. Quando você tá indo para se divertir. Quando você tá indo com os amigos para ali na beira do rio mesmo, é uma aventura. Vou fazer o camarão ali mesmo. Mas você ir porque você tem que voltar para casa para comer, é pesado. Entendeu? E eu carrego a minha história. Fica os traços. Tem dias que você não tá bem. Mas aí eu consegui, dessa dor, achar um caminho para ajudar outras pessoas. Massa. Muito bom mesmo. E aí a gente já falou aqui um pouco, né, isso tudo assim, e trazendo para hoje, né? Hoje tu é psicomotricista, né? Então, mas antes de tu chegar a isso, tu começou a treinar esse caminho com o trabalho com criança, né, e tal, mas tu era personal trainer. Eu lembro que tu tava... Era personal trainer, era... Mas eu lembro que tu falasse, acho que foi um outro podcast que tu começou na pandemia, né? Isso? Foi. Mas tu era personal trainer, trabalhava dando aula. Eu trabalhava com personal trainer, já trabalhei, já fui vigilante, já fui... Eu lembro. Fui vendedor da Mirelli. A Mirelli trabalhou junto na Mirelli, cara. Quem estiver escutando aí que for da antiga Mirelli, dá um alô aí pro cara. Locutor, tu era o locutor. Isso. E eu era o palhaço. A gente zoava demais naquela coisa. Magro. Mano, a gente era muito magro, Peta. E tinha cabelo? Não tinha cabelo, velho. A gente era bonito, pô. Verdade. Não, mas hoje tá... A gente tá acabado. A gente tá acabado, cara. Não, a gente era bem magrinho, ainda me lembro quando eu conheci Rejane, a mãe de Nauane. Foi lá na Mirelli, lembra? Então eu fui vendedor da Mirelli. Antes eu era da Quilomania. Cara, eu era da Quilomania, meu Deus, da Quilomania. Eu me lembro que eu trabalhava na Quilomania, aí pediram pra eu ir buscar umas mercadorias Eu trabalhava na Quilomania da Rua Direita, pediram pra eu ir buscar umas mercadorias numa rua que fica ali perto do Atacadão. Aquela rua por trás do Atacadão. Não sei qual é o nome daquela rua ali. Também não vou lembrar. Riachuelo, não acho que não é não. Fica por trás do Atacadão. Tem uma pracinha ali. Lá vai eu voltando com uma carroça cheia de mercadoria. Eu magro. A carroça virou, cara.
foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Quando eu estudava no ensino médio, eu tinha um amigo chamado Adalto. Até hoje a gente se segue no Instagram, troca uma ideia. E assim, a gente vivia muito junto, Adalto era muito inteligente, então a gente estava sempre disputando nota a nota, aquelas coisas e tal. E Adalto sempre me deu muito incentivo, velho. E eu me lembro que Adalto me ajudou. Ele viu a carroça caindo, foi ajudar. Quando foi ajudar era eu. E assim, não é indigno o que eu tava fazendo, mas ele olhou pra mim e falou, pô, o que tá fazendo aqui, cara? Tem potencial pra mais do que isso aqui, cara. E eu fiquei com isso na cabeça. Saí da Quilomania, né? Fui demitido por conta dessa situação. Fui pra Mirelle. Da Mirelle eu saí, fui para o Hiper Bom Preço. Do Hiper Bom Preço eu saí, fui para Invipol. Trabalhei na Invipol, uma empresa de segurança no Banco do Brasil. Dormia pra caralho. Ninguém dorme, né? Segurança joga, esse tá entregando a gente. Eu dormia, meu irmão. Dormia, velho, dentro do Banco do Brasil. Que era aquela agência da Hospital das Clínicas. Eu pegava altos bolas. E aí depois eu fiz minha faculdade de educação física, e aí desde 2017 que eu não trabalhei mais em empresa privada, só academias, personagens, e aí eu fui coordenador de academia, trabalhei em várias coisas. Dava aula de jump, aula máxima, assim, tomando uma Coca-Cola. Ainda sinto falta, velho. Mas o que aconteceu? Quando veio a pandemia, eu não ganhava mal, eu já era coordenador da Ecofitness lá em Aldeia. Não ganhava mal, dava aula de jump, tinha meus personagens e tal. Quando veio a pandemia, parou tudo. E a sensação de não ser essencial, a sensação de ser só mais um, acabou comigo. Lembra a infância? Uhum. O menino que era só mais um, que usava roupa ganhada, que passava fome. Caramba, não ia ficar em evidência. Que não ia ficar em evidência. Não era necessário no trabalho. Não era necessário, fui demitido, assim, afastado, né? Parou. E aí eu passei um ano recebendo Seguro Brasil, né? Era Seguro Brasil? Não, era Seguro Brasil, né? O nome do seguro que foi dado de R$600 a quem ficou desempregado. Nesse meio tempo, antes eu tinha conhecido Cadu, que hoje é dono do Instituto do Autismo. Eu fui fazer um curso e ele é que era um palestrante, e ele falou sobre um cara chamado Daniel Paes. Que eu trabalho com o Daniel Paes hoje, no Movicidade. Ele é dono do Movicidade e eu trabalho com ele já vai fazer 4 anos que a gente trabalha juntos. E aí eu entrei em contato com o Daniel Paes. Só, cara, eu quero fazer o que tu faz. Por quê? Porque a pandemia comendo no centro, pô, e o cara colocando vídeo atendendo crianças em parques e tal. E aí, 1000 comentários, não sei quantas mil visualizações, não sei quantos comentários, e bababá. E eu digo, caramba, como é que esse cara faz pra fazer isso? Eu dou uma aula de jump irada, quando eu boto alguma coisa, tem 2 comentários, 100 visualizações. E, pô, eu quero ser importante, eu quero fazer algo importante. Eu fui atrás dele. Meu irmão, um cara assim, incrível. Incrível, porque ele poderia ter dito assim, pô, não vou ajudar esse cara. Foi lá, ó, faz um curso ABA, porque é importante saber de onde vêm certos comportamentos e para onde eles vão. Faz uma pós em psicomotricidade, porque é importante entender esse ser completo, emocional, cognitivo, social, porque senão você não fica travado em certas questões. E vai meter a cara. Se tu quiser estagiar comigo, agora eu não pago. Vai vir olhar e tal. Beleza. Entrei numa ONG. São Lourenço, eu digo, não tem lugar melhor. Eu vou ajudar e vou ser ajudado. Uma ONG chamada AMA. Fica ali perto do Parque da Feira. E comecei a trabalhar com crianças autistas lá, na Toras. Seria, eu tô com a ideia. Eu digo, vou ser voluntário numa ONG e vou aprender a trabalhar lá. Eu não consigo ir no teu trabalho para estagiar e contigo. Então, 1 vez por semana, 2 vezes por semana eu vou estar nessa ONG. Quando eu pegar casos, eu vou filmar, vou escrever, vou tocar uma ideia contigo. Ele disse, tudo bem. E assim a gente foi. Comecei a ajudar. Comecei a ver as crianças mudando. A mãe chegava e dizia, Adonias, meu filho comeu isso e isso hoje. Adonias, meu filho parou de
fazer cocô do lado do sofá e agora tá fazendo na porta do banheiro. Vê que coisa simples. Que pra muita gente é inaceitável, né? Mas pra mãe foi... Se Deus quiser, em breve ele vai estar fazendo no vaso. Hoje tá. Tenho contato com ela, né? Donias, meu filho se desregulou, mas não bateu em mim. Não me mordeu, não bateu a cabeça na parede. É um avanço, né? Eu começava a passar um feedback pra ele, né? E com medo que ele estivesse achando que era mentira. Porque assim, esse cara tá mentindo pra mim porque quer trabalhar comigo. Aí, em contrapartida, eu comecei o curso de psicomotricidade, fiz o curso online naquela época, ABA. E aí, quando voltou todas as atividades, eu disse, ele, posso estagiar contigo? Ele disse, pode. Eu fui, passei 3 meses estagiando com ele, ia lá de manhã, olhava, tal, nos dias marcados. Depois ele disse, vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma criança. Fulano de tal, assim, 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 o caso é esse, como é que tu vai fazer? Eu posso fazer assim, assim, assim. Ele não, assim não. Aqui, tá. Supervisão. Até hoje ele me supervisiona. Tem casos que eu digo, e aí? Vem cá, faz assim. Entendeu? Tem essa troca. E é um cara incrível. E começou assim. Aí fiz psicomotricidade, comecei lá na ONG, vi as crianças mudando. E algo em mim começou a mudar também. Porque você vai convivendo com situações ali que não era do teu dia a dia, que começa a passar a fazer parte do dia a dia e a evolução. Era assim, era como se eu estivesse curando um pouco de mim naquela família que estava saindo daquele buraco. Tu estava sendo importante para aquela família. Pra aquela criança. E era tudo que eu queria. Entendeu? Então tinha famílias que eu pegava assim dizendo, eu não consigo dormir, meu filho dorme amarrado. Isso. E eu sempre gostei de desafios. Pra mim não tem essa não, de que eu não consigo não, eu só não sei fazer ainda. Mas uma hora eu vou aprender. Se vier a oportunidade, a gente vai... A dona tem uma faculdade pra tu ensinar, eu digo, eu quero. Vamos embora. Vamos embora. Qual é o assunto que você vai me dar? Pronto. Me diga aí, o que é que eu tenho que preencher? Só isso? Vamos embora. Não é que eu não saiba, não consigo fazer, eu só não sei fazer ainda. Fato. Eu admiro poucas pessoas, mas eu admiro muito ele. Não só por ter sido o cara que me deu a oportunidade de viver o que eu estou vivendo agora. Mas assim, a gente não tem frescura quando fala um com o outro. É isso, ele fala o que ele quiser falar na minha lata e eu escuto. Se eu gostei ou não, o problema é meu. Entendeu? É o que faz a gente crescer, né? Faz a gente crescer. É uma pessoa que só te elogia, aí o cara pensa que tá bom e quando tem que melhorar, não melhora. Hoje eu pego casos muito difíceis, eu gosto. Sabe? Quando chega assim, é uma criança que ela tá precisando de, como é que eu posso dizer, de um estímulo para a escola, mas não tem transtorno. Geralmente eu não me interesso pelo caso. Eu gosto de casos severos, em que a mínima diferença, o mínimo vai fazer uma diferença enorme. Entendeu? Então, por exemplo, eu peguei um caso recentemente na ONG, que são casos difíceis, né? Geralmente em podcast eu relato os casos da ONG. Por quê? Porque é onde as mães me dão autoridade para fazer. Elas não ligam. Dona, se quiser falar, fala mesmo. Fala de fulano, fala de ciclano. Eu não falo o nome porque é ético, para preservar. Mas elas, sabe, pode falar de fulano. Fala mesmo, conta lá como é fulano, viu? Para todo mundo saber o que eu passo. Então tem isso. Então eu tenho casos de famílias que pararam de frequentar a igreja, que a escola não aceitava mais, que a criança só comia cuscuz com leite. Aí você diz assim, mas não é bom? É bom, mas você já imaginou Benício comendo cuscuz com leite todos os dias? Tu querendo sentar na mesa com ele e fazer uma refeição? O dia que ele botar um pouquinho de macarrão na boca, tu... Entendeu? Então, é por isso que eu trabalho. E assim, só para deixar claro pro pessoal, o que é que tu faz? Qual é o teu trabalho em si? Porque tu tá falando de casos, mas a pessoa, mas assim, o que é que ele faz? Na prática, como é na prática? Como chega em Adonias? Como é que começa o caso, por exemplo? Geralmente é assim, né? Como começou a minha história, a gente já descobriu. O que eu faço é o seguinte, hoje o meu trabalho, eu trabalho dessa forma. Através do exercício físico, né? Através do movimento, eu modulo o comportamento para obter a resposta social que eu preciso.
Tem um caso que a galera ama ela no meu Instagram, né? A Malu. Trabalho com a Malu. E qual a diferença, Dona Elias? Porque precisa ser psicomotricista para isso. Porque geralmente a gente vem sai da faculdade como educador físico e você só vê o corpo, você só vê o movimento. Extensão de joelho, flexão de joelho, sabe? Rosca bíceps, isso, aquilo. Quando eu fiz a minha pós em psicomotricidade, eu comecei a ver o indivíduo. E quando eu fiz o pulso AB, eu comecei a ver o que estava por trás dele. Então, certos comportamentos como se desregular na rua, dá para você saber se é uma crise ou se é uma birra. Brigar, não querer entrar no carro, ir para um lugar para se alimentar e não conseguir. E aí você começa a modular aquilo através de pequenas frustrações. Entendeu? Você vai frustrando aquela criança, aumentando esse limiar frustrativo, porque não tem como educar sem frustrar. Isso. Não tem. Porque se você não for frustrado, você vai ser mimado. Tudo que você quer, você vai ter. Entendeu? Mas as mães mimam essas crianças? Não, gente. Não estou falando que as mães mimam essas crianças. Mas às vezes a mãe está cansada dessa guerra diária. E é uma luta. É uma luta diária. Eu passo 45 minutos com o meu paciente. Num parque, numa praça, na ONG ou numa Movicidade. É 45 minutos. E eu, às vezes, canso. Tem dia que eu digo assim, hoje eu estou exausto. Não queria ter uma sessão tranquila hoje. Entendeu? Imagina a família que acorda e dorme, come, dá banho, toma banho com essas crianças 24 horas. Então, o meu trabalho ali é modelar esse comportamento. Agora, claro, como ele está trabalhando o exercício físico, quando eu trabalho a marcha, o caminhar, andar arrastado, tropeça muito, trabalhei o tônus, o equilíbrio, melhorou o andar. Ele já não está caindo tanto. Então, essa criança que não está caindo tanto, ela começa a ter uma autoconfiança em correr, saltar, pular. Ela começa a correr, saltar, pular, ela começa a adquirir outras habilidades que vêm através disso. Consequentemente, o aprendizado melhora, porque ela começa a sentir o mundo no seu corpo, que ela não sentia antes, porque ela caía muito, porque não tinha tônus muscular. Se não tem tônus muscular, não tem equilíbrio. Tá conseguindo entender? Vamos lá de novo. Você tem uma criança que está com baixo aprendizado na escola. E aí essa criança chega para mim, a mãe chega para mim e diz assim, meu filho não está conseguindo prestar atenção na escola, ele está com baixo aprendizado na escola, ele está falando pouco. E aí eu vou fazer o scout dessa criança. E aí eu identifiquei que a criança não está aprendendo porque ele está se cansando muito rápido em ficar sentado na escola. Ficar sentado cansa, incomoda. Principalmente quando você não tem um tônus muscular firme. E aí, através do brincar, do exercício físico, naquele salão, naquele local, puxar um peso, jogar um peso, correr, pular, eu trabalho a musculatura dele. Trabalhei a musculatura dele, ele começa a andar melhor, se equilibrar melhor e passar mais tempo prestando atenção na aula. Então, o aprendizado dele melhora. Entendeu agora? Então, eu vou agir em um elemento e esse elemento vai reverberar lá na frente no que a família precisa. Porque existe o que a família precisa e existe o que a criança precisa. A queixa da família é o aprendizado. Meu filho não está aprendendo. A queixa da família é o aprendizado. A queixa da criança é o tônus muscular. Conseguiu entender? Eu tenho uma criança que ela não está falando muito. Aí você vai ver o contexto. Essa criança passa o dia o quê? Essa criança passa o dia na televisão. Essa criança fala, não, fica com os avós não são de conversar muito. A criança já tem 3 anos, mas não fala frequentemente. Por quê? A criança não corre, não se machuca, não cai, não anda, não pula. Não tem estímulo. Aí você pega essa criança, começa a trabalhar com ela. Correr, saltar, bolas, né? Pega a bola, é verde, é amarelo, coloca, tira, puxa, corre. Você começa a jogar repertórios para essa criança. Você faz careta,
ela faz careta também, então através da careta a gente já começa a trabalhar os músculos da face. O corpo dela começa a se fortificar. E aí começa a vir palavras. É boa, é verde. E daqui a pouco essa criança está começando a falar. E aí a mãe chega e diz assim, ele falou. Ele tá falando mais, tá tagarela. Sabe? Na escola, cheguei de repente ele tava brincando com os amigos. A gente quebrou a demanda da criança. A mãe trouxe uma demanda, mas a criança precisava de outra coisa totalmente diferente. E aí eu sempre trabalho na presença dos pais. Por quê? Porque eu aprendi que a criança é a coisa mais importante que o adulto tem. Então eu não vou nunca trabalhar com a criança num local onde eu pego, aperto, beijo, abraço, sozinho. Porque aquela demanda daquela criança, aquela carência, aquele amor, não é só meu, não é responsabilidade minha. Eu sou a ponte que vou sanar um problema para que ela se conecte de novo à sociedade. Entendeu? Então, quando os pais estão vendo eu fazer aquilo e eles reproduzem em casa, sucesso garantido. Tem alguma atividade que os pais participam também? Tem. Geralmente, por exemplo, Malu, né? Malu é uma menina, fez 22 anos agora, foi 21. Tem muitos vídeos no meu Instagram, a mãe ama. E aí a gente fez um vídeo agora há pouco, recente. Ela foi um take assim, tipo, ela pegando o exercício físico e ela fazendo as coisas em casa. Aí ela pegando uma garrafinha lá na quadra de areia e ela tirando essa garrafa de casa de dentro da geladeira. Ela fazendo o encaixe das argolas e ela colocando essa água dentro do liquidificador para poder fazer o próprio suco. A mãe, claro, filmando e observando tudo. Mas para eu chegar naquilo, eu tive que cantar muito. Quem pegar os primeiros vídeos vai ver. Tinha sessões que era eu e a mãe. Cantando, dançando. A mãe ia e fazia a atividade para que ela pudesse ver e fazer também. Então, assim, os pais, eles são como é que eu posso dizer? O porto seguro dessa criança. Então, quando essa criança, ela perpassa desse porto seguro, ela encontra mim. Mas até lá, o porto seguro é ele. Se ele entra na sala, ela entra também, porque ela confia nele. Se ele aperta a minha mão, ela sabe que eu não sou hostil. Então, por isso que é muito interessante a relação entre terapeuta e os pais. Não é só o resultado que a criança está tendo com aquele terapeuta, não. Então, assim, pai, mãe, se encontrou um terapeuta que está fazendo teu filho evoluir, cuida, se dá bem com ele, trata bem na frente do teu filho, porque isso só vai trazer ganhos. Se meu pai trata bem, a tendência é você tratar bem também. Benício é que time hoje? Corinthians. Por quê? Cara do pai. Entendeu? Então são coisas que estão ali na cara da gente e a gente às vezes negligencia. Sempre, qual é o time que ele não gosta? Palmeiras. Por quê? Por quê? Tá entendendo? Então, ele já jogou no Palmeiras? Não. Ele tem 6 anos, ele tem ideia para saber qual é o melhor time? Não. O que foi que aconteceu? Ele foi seguindo os seus conselhos. Você é o porto seguro dele. Você é a referência de pessoa. Meu pai ama o Corinthians, então o Corinthians é bom. Mas meu pai vive xingando o Palmeiras, então o Palmeiras é ruim. E não é assim que a gente forma os preconceitos, as mágoas, as dores. Quantas vezes a gente passa a não gostar de alguém sem nunca ter falado com esse alguém? E tem o preconceito, né? É o preconceito, é literalmente o preconceito. Já aconteceu comigo. O cara te conhecia, sei que tu era chato, sei o que, às vezes não é. Não é. Olha pra pessoa, olhou, sabe, nem conhece a história. Às vezes tem uma história de um amigo, entendeu? Então, assim, eu costumo muito conversar, ter essa entrega com os pais. Graças a Deus, hoje eu tenho uma condição que eu posso escolher se eu vou pegar a criança ou não. Não preciso de dinheiro, preciso, viu, gente? Por favor, né? Por favor, não confundam, não. Estou dizendo que eu não preciso, não. Mas hoje eu tenho uma condição como terapeuta
né? De escolher. Poder filtrar, né? Poder filtrar. Eu não tô me dando muito bem aqui, então eu vou chegar fulano. Não tô bem aqui. Você não tá bem comigo. Vamos tentar uma nova abordagem. Eu vou te indicar parceiros. E aí você fala com eles e vê se dá certo, se fica melhor. Porque eu não quero estar num ambiente que seria um ambiente de cura e demora. Porque tudo que vem de dentro para fora demora. Demanda tempo. Não é remédio. É continuidade. Sabe? Leva tempo. Eu não quero estar naquele ambiente tendo um problema com a pessoa mais importante do meu paciente, que são os pais. Então você começa a ter essa coisa. Então a família participa muito das minhas terapias. Eu faço questão. Então já teve pai que foi o lobo mau. Tem crianças assim que não quero fazer nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu pego um bastãozinho de macarrão e digo, olha, tem um lobo mau ali. E a criança, aonde? Já esqueceu. Aonde? Eu digo, ele ali sentado, olhando a gente pelo celular. Aí ele começa a construir aquela história. Daqui a pouco a criança tá, bora dar nele. Vamos dar nele, vamos matar o lobo mau. Do nada, o pau da bexiga no pai. E agora o lobo mau fez uma armadilha, vamos levar esses números até ali. E aí a criança não tem equilíbrio, a gente bota as coisinhas lá, base estável, ela passa por ali, no final, a finalização cognitiva, encaixar os números, pareamento de números. Acabou. Ela começou a trabalhar ali todos os dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí quando chega na escola, que número é esse? 1. Do nada. Já. De onde foi que veio isso? Do trabalho constante, da continuidade desse trabalho ali. Entendeu? Porque a gente não trabalha só o corpo. Lembra? Psicomotricidade. É o emocional, o cognitivo e o social. É o indivíduo como um todo. É a relação social dele ali naquele meio comigo, com o pai, com as outras crianças. É a relação dele com o corpo dele, conhecer o corpo, cabeça, ombro, joelho, pé. Sabe o que é grande, o que é pequeno, o que é alto, o que é baixo, o que é gordo. Fiquei gordo. Fiquei magro. E aí você vai fazendo coisas ridículas. Quem vê meus vídeos vê que tem muita coisa ridícula. Mas para aquela criança é um máximo. Faz uma diferença do caramba, né? Faz. Entendeu? Olha, ali tem um negócio em cima. Ele aprendeu que é em cima. Para uma criança que não sabia o que era em cima ou o que era embaixo. E aí chega na escola e só começa a escalar, sabe? Hoje eu tenho crianças que participam da sala de aula. Que não participavam, que não entravam, batiam a cabeça na parede para não entrar na sala de aula. E participam, e pintam. Fica muito aquém cognitivamente das outras crianças? Fica. Existe o transtorno ali. Mas são crianças que estão envolvidas agora na sala de aula, que não estavam antes. Cantam na igreja, cantam do jeito dele, mas cantam. Entendeu? E é isso que é massa, velho. Olha, e assim, hoje tu já lida melhor com isso assim, mas não lida melhor, mas porque eu acho que cada paciente tem uma história diferente, uma emoção diferente que tu sente. Mas no princípio, no começo lá, quando tu começou a desenvolver essas questões, tu vê a evolução, querendo ou não, tu se envolve emocionalmente com aquele fato. E como era pra tu assim, quando tu via, tu falasse, meu filho fez isso, tal, tu acha que tu ficava, porra, que massa. Então, como mexer contigo emocionalmente isso? Porque tem a área profissional, tem a área profissional. Tá sendo ok, beleza, tô conseguindo, mas o emocional do cara não tem como separar. Não tem. É bom, é uma pergunta boa. Eu costumo, assim, tentar. Não é possível. Para mim ainda não é. Acho muito lindo quem diz assim... Separei meu profissional do meu pessoal. Eu não consigo. Com as pessoas que me pagam, é mais fácil. Porque existe o valor monetário ali, não é barato. Então, eu acordo de manhã e eu digo assim, tenho que ir, porque fulano me paga tanto por mês. É muito, sabe? Eu preciso estar lá e eu preciso dar o meu melhor para valer o dinheiro que sai do bolso dele. Isso é um exemplo. Não é que não existe a emoção, mas existe o contrato financeiro. Nas ONGs, não tem um retorno financeiro.
Então toda segunda tarde, quando sempre aparece vagas de trabalho para mim, né? Segunda tarde apareceu um paciente em tal lugar, em tal clínica, tu quer precisando de alguém, tu vai, que dia? Segunda tarde, não vou. Minha segunda tarde é para o meu projeto social. Que não é meu, né? Meu que eu digo assim, sou eu que vou lá e faço. Mas é através de uma ONG. Me cederam uma sala, montei a salinha lá, espero, se você estiver vendo esse vídeo, doe material para lá, bambolê, essas coisas, viu? Deus vai lhe abençoar. Se você me der um bambolê, Deus vai lhe dar 2, aí você me dá os 2 também. Cara, quando eu edito meus vídeos, eu choro. De verdade, eu choro, porque assim, eu digo assim, meu Deus, teve um vídeo agora do Miguel que eu editei, que é até um hino que eu coloquei, né? Aquele rompendo em fé. E aí, o meu primeiro contato com o Miguel, a gente passou 40 minutos no chão, agarrado, eu e ele. Ele querendo me bater e se bater, porque ele tanto se auto-agride como agride o outro. E eu fazendo a contenção. E aí, quando ele descansava, que eu soltava, ele voltava e me chutava. E foram 40 minutos até ele cansar e parar. E aí, quando eu vejo hoje o Miguel, que era lá atrás, passou por todo esse processo junto comigo, e hoje eu consigo ver ele cantando na igreja, frequentando uma escola sem a escola ligar para a mãe dele para ir buscar ele, conseguindo sentar e esperar numa festa um pedaço de bolo. Porque pode parecer pequeno, mas é isso que faz a família sair de casa novamente. Se socializar novamente. Se socializar novamente. São coisas pequenas que faz a família ficar trancada dentro de casa. É uma festa que essa criança estragou porque não estava num dia bom. É uma cortina que ela puxou, uma televisão que ela quebrou, um celular que ela tomou de alguém numa festa, num churrasco. E quando eu consigo regular esse emocional da criança, quando eu consigo ensinar ela a esperar, quando ela entende esse comando e a família volta a sair, é como se eu dissesse assim, pô, é um sopro de esperança nessa família. Peguei uma praia, fui ao shopping, almocei na casa da minha irmã. E aí, velho, é impossível separar. Tem dias que eu chego em casa extremamente frustrado. Porque como terapeuta eu idealizo chegar lá na sessão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer e acontecer. E aí você chega na sessão e tem uma sessão muito ruim, porque é muito por dia também. Às vezes a gente não tá bem, a gente também não tá bem. E quando eu chego na sessão e tem uma sessão muito difícil, cara, eu chego em casa assim, com dor no corpo, cansado, durmo cedo. A frustração, ela me arrebata. Me arrebata. Tem casos que eu digo assim, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a ajudar essa família. Sabe, não quero dinheiro não, me ajuda a ajudar essa família. E aí tem famílias que eu pergunto, posso montar vídeos para mostrar? Por quê? Eu digo, porque tem outra família em algum lugar passando o que você está passando. Sabe, não é. Eu quero que as pessoas certas vejam meus vídeos. Que as pessoas certas me procurem. Seja particular, com um contrato monetário ou não. Mas essas pessoas elas precisam entender que existe uma esperança, que o diagnóstico não é o fim. Porque o diagnóstico não é o fim. O diagnóstico é um novo caminho. Sabe? O diagnóstico é tipo assim, é como se você está numa encruzilhada sem saber para onde vai e de repente aparece uma placa dizendo, por aqui. E eu acho interessante isso porque assim, hoje a gente vive num mundo de informações, as redes sociais elas ajudam a chegar, né? Tem um trabalho muito bacana que tá lá no Instagram, que eu acho que é a fonte de mostrar, mas e assim, alcança muita gente, mas ainda assim eu vejo que falta informação. Por quê? Por exemplo, a gente as crianças atípicas, né, que tu atende também e tal, estão cada vez mais presentes na sociedade. Né? A gente vê um caminhar para que a sociedade inclua essas crianças, né?
na escola. Mas a gente vê um déficit ainda, porque às vezes não tem quem cuide, não tem como. A própria escola não sabe como agir. E o que acontece? A gente tem, eu falo isso em relação, por exemplo, hoje a gente vive, como já citei aqui, né? Pessoas que têm ansiedade, depressão, muita gente que tem esses problemas. E às vezes a gente que convive não sabe como agir. Porque há muita informação para quem está com problema. Tu sofre de ansiedade, beleza, ó, isso, aquilo. Mas em casa, por exemplo, tu tem uma filha que tem ansiedade, como que tu vai agir com ela? Tu sabe como fazer, tem que dizer o que tu tem. E mesma coisa nesse caso, assim, a gente tem pouca informação em relação a isso, de como agir com a criança, e falar, identificar o que é uma birra, identificar o que é aquele comportamento daquela criança. Então, assim, quanto mais informação a gente tem, mais natural fica para que as pessoas consigam lidar com aquilo. Então, assim, eu vi que a gente teve uma eleição municipal agora há pouco, e eu vi que tu apoiaste. Apoiei uma candidata. Então, assim, quanto mais informações, seja na política, seja nas prefeituras, os governos em si, porque é onde conseguem atuar mais, né, em relação a alcançar as pessoas, é importante isso, né? Porque assim, a gente fica nesse escuro. Tipo, como fazer? Uma família que, digamos, que tem uma criança que que fala assim, diagnóstico, e agora? O que eu vou fazer? Quem eu vou buscar? Para onde eu procurar? Eu apoiei a Poliana, que é a dona da ONG, que eu faço trabalho lá agora. Dona não, né? É presidente da ONG, ela está à frente da presidência da ONG. Ela e o marido, ela tem um filho com síndrome de Cri-do-Char. Nunca tinham visto falar dessa síndrome, até conhecer ela. Uma guerreira, porque o menino dela tem quase a minha idade, então ela vem daquele tempo realmente da exclusão, tá? Então, assim, ela enfrentou coisas absurdas pela criança dela. Ela foi atrás de conhecimento e foi isso que fez ela abrir a ONG. Não tinha como eu não apoiar. Eu nunca apoiei ninguém, nunca me envolvi em política nenhuma. Mas nessa agora eu fui, adesivei meu carro, fiz campanha, sabe? Falei, pedi voto. Porque eu acredito realmente nela. Ela não ganhou. Ela não ganhou. E é difícil. Ela não vai desistir. Porque Poli não é uma pessoa de desistir. Não é do feitio dela desistir. Porque se fosse para desistir, ela já teria desistido há muito tempo. E a ONG dela ajuda muita gente. Mas ela não ganhou. Paciência. Vou continuar ajudando ela no que precisar. Mas por que ela não ganhou? A pergunta é por que ela não ganhou? Se tem tanta gente vivendo esse mundo atípico, por que a gente ainda não está no mesmo pensamento? Porque tem pessoas prometendo mundos e fundos que nunca saem do papel. Não sai, verdade. Entendeu? E aí as pessoas vão atrás de promessas e não de trabalho concretizado. Quer ver uma promessa? Escola inclusiva. Tem muita gente que vai me criticar. É uma promessa linda a escola inclusiva. Eu não vejo escola inclusiva. Uma escola que se limita só à educação, só ao aprendizado cognitivo dessa criança, ela não pode ser chamada de escola inclusiva. Porque essa criança ela não aprende pelos meios convencionais, sentado numa sala de aula. Essa criança ela aprende através do corpo, da vivência do corpo. Ela só vai saber o que é pequeno e é grande se ela tiver essa experiência vivida no corpo dela. Ela só vai saber o que é esquerda e o que é direita se ela tiver essa vivência no corpo dela. Ela só vai saber o que é alto e baixo se ela vivenciar isso. Porque existe ali o transtorno. E sabe quem mais precisa de uma escola inclusiva? As famílias de baixa renda. E sabe quem menos tem uma escola inclusiva? As famílias de baixa renda. Aí quando você me pergunta assim, daqui a 10 anos o que você vê? Eu vou dizer o cenário que eu vejo daqui a 10 anos. E talvez daqui a 10 anos esse vídeo ainda esteja no ar e a gente pode ver se eu errei ou se eu acertei. Se continuar como está, a gente vai ver uma desigualdade social muito maior. O que está agora é fichinha, perto do que vai ter. Porque se hoje a gente tem um número muito alto de crianças com síndromes, transtornos, principalmente autismo,
e isso vem crescendo exponencialmente, significa que vai continuar. A tendência é crescer. A tendência é continuar crescendo. Criança autista não morre, minha gente. Eu acho que eu sou um dos poucos que atendo adultos com autismo, com deficiências e síndromes. Porque tem muitas clínicas que só se especializou em criança, só trabalham com criança. E esse adulto vai para onde? O rico deixa a herança para alguém. Deixa alguém para cuidar, bota numa casa de repouso vitalícia, deixa pago. E o pobre? E o pobre? Para onde essa criança vai quando esse pai se for? A pergunta é a seguinte, você que está aí me vendo. Se hoje, você falecesse, quem cuidaria da criança? E se já tiver adulto, quem assumiria a responsabilidade? Se a resposta for ninguém, aí fica outra coisa. Para onde essa criança vai? O que o governo vai fazer? Porque até agora não tem esse plano. E se tem, eu desconheço. Não quer dizer que eu estou certo em tudo que eu estou falando, não. Desconheço, mas Flávio, você pega uma criança com autismo não verbal, que teve todas as terapias e tal, ainda é difícil. Você pega essa mesma criança, o autismo não é para pobre, cara. Tratamento, né? Autismo não é para pobre. Não é. E o governo está de olhos fechados. Porque o que mais se tem aí é espaço e profissional que ele poderia contratar. O governo poderia pegar hoje e fazer dessas escolas que se dizem inclusivas de verdade. Tem escolas que só tem um professor de educação física, contrata mais 2. Pega esses 2 professores de educação física, monta uma sala para eles de funcional e faz ele trabalhar com essas crianças junto com a professora do AE, que é a professora do ensino especializado, os 2 juntos ali na mesma vibe. Né? Aqui, ó. Vem cá, me dá ele, eu vou trabalhar com ele hoje em números. Quando ele sair daqui, tu já pega e reforça. Ó, me dá fulano, eu vou trabalhar com ele hoje cores. Como é que ele vai trabalhar essas cores? Vamos trabalhar pulando, cantando, botar um sonzinho aqui e tal. Essas crianças nem participam da aula de educação física. E se elas só aprendem através do corpo, através da experiência vivida, e nem sequer fazem uma aula de educação física na escola, elas vão aprender o quê? Tem criança que está com 12 anos e não desfraldou. Não consegue comer só. Tem mãe que vai no posto de saúde e pega o remédio dela e o da criança, porque ela já não aguenta mais. E só para complementar essa... Não vou fazer outra pergunta não, mas... Tô falando da família, né? E hoje tu tá dando palestra também, né? Hoje eu dou palestra. Palestra para mães, não é isso? Para mães, para escola. Eu né? faço um trabalho em escolas, assim. Então, isso entra naquele que eu falei de ampliar a informação para que mais pessoas tenham conhecimento de como agir, do que fazer. E como é que eu cheguei nessa questão da escola? É bem legal. Eu comecei dando palestras na ONG. Por quê? Eu só estou na ONG na segunda, à tarde. Eu atendo 5 crianças. A cada 3 meses, quem já deu uma melhorada recebe alta. E o que é que a gente está querendo? A gente está querendo botar elas em algum lugar. Por exemplo, a ONG fica dentro do Santos Dumont. Qual seria a minha ideia? Essa criança que recebeu essa alta comigo, ela ser adicionada no programa de esportes do Santos Dumont. Entendeu? Porque lá tem natação, judô, atletismo. Então pega essa criança, ela já está bem, ela vai sair de mim e vai ser inclusa. Agora sim. Entendeu como é? Ela tratou as questões particulares dela comigo, ela tratou as questões do transtorno na terapia e agora ela vai ser inclusa na aula de esporte referida a judô. Entendeu? E aquele professor que vai receber essa criança, ela vai com indicação, com relatórios e o meu número. Adonias,
fulano, não foi tu que indicou pra cá? Foi. Não tô conseguindo acessar ele. Não tô conseguindo colocar ele. Tem como vir uma visita? Uhum. Eu vou. Por quê? Porque não é uma briga de ego. É uma briga por inclusão. O que acontece nas escolas hoje? Essa criança, sem terapia, sem nada, só tomando Ritalina e remédio. Flávio, é doloroso o que eu vou falar agora. Tem crianças que, fora a escassez alimentar, tem seletividade alimentar. Então só toma vitamina na mamadeira. E aí essa criança vai para casa. Essa criança está subnutrida. Essa criança não dorme direito porque vive com fome. Essa criança não defeca direito porque o intestino não funciona por causa da subnutrição. Então se ela não dorme, ela vive irritada. Se o intestino não funciona, ela vive irritada. Como é que essa criança vai aprender? Aí você pega essa criança cheia de remédio, com esses problemas de alimentação, com os problemas da família disfuncional, muitas vezes o lar onde a mãe apanha do pai, ou foi abandonada pelo pai. Através das palestras eu atendia 20 mães. E aí a gente passava um mês, tinha um estudo prático, ia lá, fazia, elas traziam os filhos, no último dia elas trazem os filhos, e eu trabalho com os filhos dela na frente delas. E elas também trabalham. E a gente vai ajustando, faz isso, faz aquilo, não. E começou a dar resultado. Então, a gente já falou sobre como estimular as atividades da vida diária, que é banho, trocar de roupa, essas coisas. Já falou como estimular o aprendizado, o que fazer em casa, se essa criança não pega no lápis, se essa criança... E agora a gente está falando sobre comportamentos desafiadores, basicamente birras e crises. Então essa terça-feira agora a gente teve um encontro e a gente estudou praticamente a diferença entre uma birra e uma crise. Porque se as mães estão munidas dessa informação que parece tão simples, se elas conseguem identificar isso, elas conseguem dizer assim, vou agir dessa forma, porque isso não é uma crise, isso é uma birra. O que ele está querendo é que eu ligue a televisão. Entendeu como é? Não vou ligar, vou esperar passar. E ter a certeza de que o que ela está fazendo é o certo. Porque, como eu estou dizendo, uma coisa é eu amar meu filho porque eu fui amado pelo meu pai. Eu tenho a certeza de que eu estou fazendo o certo. Outra coisa é eu amar meu filho porque eu não fui amado pelo meu pai. Então eu estou amando meu filho porque meu pai não fez aquilo. É só eu fazer o que ele não fez para mim, entendeu? Tudo que ele fez eu vou fazer o contrário. Então se ele não me amou, eu vou amar meu filho. Mas eu não sei o que é amor. Então essas mães, elas tinham a ideia do que fazer, mas não tinham a certeza de fazer o certo. E eu tento dar essa certeza de fazer o certo. Fazendo isso, eu conheci algumas professoras de algumas escolas. E aí eu fui convidado para dar palestra nessas escolas. E eu levei a realidade dessas famílias para dentro dessas escolas. Para que o professor entendesse o aluno que ele está recebendo. Para que ele entendesse que aquele aluno, às vezes não está prestando atenção na aula, é porque não comeu direito. E aquela mãe que está brigando ali por uma vaga, não é porque ela é chata, é porque o tempo que essa filha vai estar na escola é o único tempo que ela vai ter para fazer uma faxina, para ir numa academia, para namorar. Porque depois que a criança chega em casa, a vida dela é essa criança. Né? Tem mães que perdem a identidade. Você deixa de ser Suzana, Richelle, Mônica, Paloma. Você começa a ser a mãe de Enzo, a mãe de Kathleen, a mãe de Nayara. E aí você se acostuma com o título de a mãe de Nayara. Tem mulheres novas, saudáveis, assim, entre aspas, né? Estão passando por um momento difícil, mas isso não define quem elas são. Que poderiam se envolver de novo, se apaixonar de novo, viver de novo, e elas não querem, sabe? Não conseguem. Não, sua mãe é Nayara. O nome não é fulano, sua mãe é Nayara. Eu vivo para Nayara. Nayara é meu tudo. Como se vive assim? Então, o meu trabalho nessas escolas era justamente mostrar esse lado. Ó, fulana de vocês que chega aqui e morde, arranha. Quando ela chegar na próxima vez, pergunta a mãe se ela comeu antes de vir. Pergunta a mãe qual foi a última vez que ela fez cocô. Porque às vezes a criança está 3 dias sem defecar.
Uma criança dessa, um adolescente desse, ele não quer ninguém pegando ele pelo braço, ele não quer ninguém tocando nele, porque ele tá enfesado, literalmente. Entende que vai muito além. E aí, quando uma escola chega para mim e diz assim, não, mas a gente é só educação do quê? Educação do quê? Porque se for cognitivo, essa criança não vai alcançar o seu padrão. E o seu método de ensino não funciona para essa criança. Essa criança precisa se movimentar. Ela precisa subir, descer, pular, rolar. Ela precisa sorrir, se agachar, se arrastar. Muitas vezes ela precisa quebrar algo. Faz parte do desenvolvimento dela. A escola está falando, não vai oferecer isso para ela. Entendeu? Então a gente pergunta, é inclusiva até onde? Porque se o inclusiva for pegar essa criança cheia de remédio, sem terapia alguma, sem alimentação adequada, uma família disfuncional, com uma mãe depressiva, abandonada pela sociedade, abandonada pelos pais, abandonada pela família, abandonada por centros religiosos, e jogar numa sala, beleza. Mas se não for isso, não existe. Zero inclusão. Zero inclusão. Olha só, a gente vai caminhar para o final aqui, né? Que já tá... Tô cansado não, pô. Tá querendo ir embora? Mas, eu queria, assim, tem algum fato, alguma situação que tu lembra que te marcou nessa tua vida? Deve ter vários, né? Mas assim, uma situação que assim, cara, isso aqui, eu lembro até hoje como mexeu com o teu emocional, assim. Tem algumas histórias, né? Tem algumas histórias que hoje você fica um pouquinho mais caliçado. Mas, por exemplo, tem duas histórias. Tem a história de um caso que eu vou pegar agora, né? Já iniciei, tive o primeiro contato. E tem um caso bem antigo de uma mãe que me procurou. Inclusive ela faleceu. Disse assim, meu filho bate em mim. Ele ainda é minha, assim. É ele que manda. Eu estava numa festa, eu estava com ele, com o pai. E aí, do nada, ele não gostou de algo que eu falei, levantou, tirou o cinto e me deu dois lapadas na frente do mundo. Não fale isso, não. Está falando de mim por quê? Fala que você vai apanhar de novo. E eu... Caramba, velho. Agora eu tô com uma criança que em 3 anos e a mãe anda com uma pulseira. Como a gente já viu. É uma pulseira no braço dela, aí tem uma corda, tem um fio e a outra pulseira no braço da criança. Por quê? Porque a criança já foi em casa 3 anos. Saiu correndo desembestado. Foi achado em tal lugar, todo ralado, cheio de lama. E acharam, né? E ela procurando, encontrou. Os vizinhos ajudaram. Quando vai para os lugares, ele... E aí ela... Bom, é vida. Sabe? Você dizer assim, não consigo dormir. Por quê? Porque se fulano não estiver amarrado, eu não consigo dormir. Porque ele levanta do nada, quebra tudo dentro de casa. Então a pessoa não dorme, isso fica difícil a situação. Porque a gente, às vezes a gente tem a vida da gente normal, nem imagina que isso existe. E a gente reclama das coisas, né? E as pessoas vivem assim, eu falo assim, você vive na criança, você vive em função da vida. Não, você para a sua vida. Não tem como viver de outra forma. E aí é por isso que eu digo, muitas delas ainda em idade de romance, né? Quando eu digo idade de romance, não quer dizer que tem uma idade para isso, não. Mas estão ali entre os 25 e os 35 anos, idade de construir família, mas não querem mais. A experiência é muito difícil. A criança já levou tudo que ela tinha. Tudo, inclusive o amor próprio. O amor próprio você encontra as mães assim. Cara, é acabada, pô. Acabou minha vida. Acabou minha vida. Imagina assim que ela não tem isso.
uma rede de apoio. Não tem. Acho que deve ser mais fácil para ela, porque é ela ali na força. Quando eu digo a você que a gente vai falando em tanta coisa e termina pulando, né? Quando eu digo a você que o autismo não é para pobre, não é. Porque a terapia é muito cara. Canabidiol é muito caro. Os remédios, os melhores remédios, eles são caros. Ah, mas o governo dá. Dá. Ele dá o básico. Você pega uma criança dessa, você vai fazer uma investigação a fundo, você vai pagar um nutricionista boa, vai pagar TO-AVD, TO Integração Sensorial Diária, você vai pagar psicomotricista funcional, relacional, você vai pagar 5 dias de terapia ABA, 2 horas por dia, você vai pagar psicólogo, TCC, você vai pagar fisioterapeuta. Se você vai no cabeleireiro, tem que ser um cabeleireiro especializado. Se você vai no dentista, tem que ser um dentista especializado. Se você vai no pediatra, tem que ser um pediatra especializado. Consulta de neuropediatra ou psiquiatra. Tudo isso, torna ali 20, 25 mil por mês. Se você quer uma escola que ofereça uma oportunidade ao seu filho de verdade, você vai pagar 2 mil, 3 mil por mês numa escola dessa. O autismo não é para o pobre. E aí a pergunta que fica é, onde essas crianças de periferia, onde essas crianças de baixa renda vão estar daqui a 10 anos? Porque não tem perspectiva. Se a gente não levantar, se conscientizar, modificar o ensino, modificar o método de ensinar, modificar o método de acolhimento nas escolas, se a gente não pegar essas escolas, essas crianças e fazer centros comunitários para atender essas crianças, a gente vai estar caminhando para um caos enorme social. A gente percebe que realmente não tem um norte. Só, você não consegue olhar para frente e dizer assim, não. Vamos lá, o prefeito abriu uma casa em Jabotão, foi aqui em Recife. Que quase ninguém mais escuta falar nada. Tem a Casa da Criança em São Lourenço. E tem uma Casa da Criança para crianças com autismo em Olinda. Mas o número de crianças com autismo é muito maior, cara. É ensurdecedor. Beleza, a gente está tratando as crianças. Existe a questão da neuroplasticidade, até os 3, 4 anos ali, a incidência, né, das terapias que são muito melhores aproveitadas. Eu trabalho com crianças na ONG, não por escolha, é por necessidade, porque eu preciso empregar força e energia em quem vai ter o melhor resultado. Entendeu? Como eu só atendo 5 crianças a cada segunda-feira, infelizmente a palavra é essa. Eu tenho que escolher quem vai poder ter um desenvolvimento melhor. É até difícil falar. Porque, tipo assim, ó, tem uma mãe assim, o filho dela tem 12 anos. Eu, caramba, velho. Tem uma mãe assim, o filho dela tem 3. Eu vou escolher o 3. Porque a chance de reverter o quadro é muito maior. E aí eu trabalho com chances. Entendeu? Então, assim, é absurdo, Flávio. Tem muita coisa por trás que você não imagina. Tem muita mãe aí jogando a toalha, querendo se render. É difícil, né? Porque... Sabe, sem rede de apoio. Aí vamos voltar, né? Eu estou dizendo, a gente vai e não volta. Né? Então, a criança tem acesso a tudo isso. Tudo isso. Aí do nada você vai ver, ela vai para a escola, a mãe desce do carro, né? Desceu do carrinho dela, aí desce com aquela criança, uma mulher ali com uma roupinha azul, que é a babá da criança, deixa a criança lá dentro da escola. A escola já é boa, mas aí quando aquela criança entra naquela escola, tem uma pessoa esperando ela, que é chamada de atendente terapêutico, que é a pessoa que vai entender a necessidade dessa criança e vai fazer a ponte entre essa criança e a professora. Então, tudo passa por essa atendente terapêutica. As crises, as birras, a alimentação, o banheiro, é tudo com esse atendente terapêutico, que é formado na área de saúde, que geralmente é pedagogo ou psicólogo. Então, veja o suporte que essa criança tem.
E para essas famílias ainda é difícil. Não é fácil porque elas têm dinheiro, não. Ainda é difícil. Acompanha a rotina. É difícil pra caramba. Agora, tira tudo isso. Deixa só a mãe, a criança e a escola. É difícil para a escola, porque a escola não sabe como se comportar, a verdade é essa. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe quem contratar. É difícil para a criança, porque a criança não se encontra naquele lugar, ela não se vê ali. E é difícil para a mãe, porque mais uma vez ela se sente abandonada, rejeitada. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? O que é que eu posso fazer? Eu não posso estar em todas as escolas. Então, eu comecei a criar essas palestras. Conversar com os professores, pedir para que eles tenham paciência, que eles façam um acolhimento, que acolham desse jeito, olhem por esse lado. E aí, é aquela coisa de grão em grão. É um trabalho de formiguinha. Entendeu? E tem escolas que se importam de verdade com isso. Tem escolas que se importam pra caramba com isso. Eu tenho algumas aqui maravilhosas. Mas tem escola que não está nem aí. Não faz parte da preocupação deles. A preocupação deles é se o SAERE vai ser bom, se a nota do INDEB vai ser bom, se vai chegar verba do governo ou não, qual vai ser a colocação da escola. Tem. Entendeu? Tem umas que tem um corpo de professores da educação especial muito dedicado. Que eu fico assim, caramba, velho. É prazeroso ir lá, visitar, ver. Sabe? Digo assim, é uma bênção para essas mães poder deixar o filho aqui. E tem outras que eu digo assim, caramba, velho, a mãe deixa porque é beleza mesmo. E se tivesse pelo menos ganhando um BPC, o BPC hoje, 1.400 conto. Não dá para nada, vai tirar 300 para pagar uma escola, como? 250 para pagar uma escola, como? 1.400 conto e assim, tipo assim, dado de mau gosto. Tipo assim, tem cerâmica na tua casa? Tem. Então, não vai ganhar não, BPC hoje, não. Ah, como tu se vê? Tanto área profissional, pessoal, perspectiva está maior, grande. Como tu vê a Donias daqui a 10 anos? Cara, eu tenho meus planos, né? Eu me vejo assim, com o meu espaço. Minha metodologia. Eu tenho alguns sonhos. Um dia eu ter uma escola. Meu sonho um dia é ter uma escola, sabe? Claro que não vai ser pública, né? Só se Deus me der condições de bancar tudo. Ou trabalhar nessa área de educação, fazendo essa implementação. Porque assim, eu quero ter meu negócio, minha clínica, especializada nisso, motricidade funcional, exercício. Comecei essa jornada com o Daniel, mas sempre foi minha vontade ter isso. E agora, nessa nova onda, né, de desafios, assim, palestras e cursos, eu quero poder ter algo voltado para isso. Trabalhar, visitar interiores, trabalhar com as mães do interior que são abandonadas por Deus, não, né? Eles abandonaram por Deus e o mundo. Eles são abandonados pelo mundo. Porque se aqui, a gente vive na capital, a gente sente essa dificuldade, a gente está na capital, a gente está em Recife, no ano 2023, em Recife. 2024, pelo amor de Deus, é verdade. Indo para 25. Indo para 25, cara. Recife. Já imaginou Sertão, Aliança, Cabrobró? E a gente não precisa nem ir tão longe. Limoeiro. Como é a situação lá? Ah, mas as escolas são boas. São, mas não quer dizer que são inclusivas. Entendeu? Isso, mestre. O poder público não se move para fazer nada. Mas é isso, assim. E se tu olhas aonde tu chegou hoje, aonde o projeto é chegar, porque, claro, você está aqui, mas você fala, eu tenho meus sonhos, né? E vendo a Donias de hoje, quase 40 anos, encontrasse com a Donias lá
lá atrás, tu falasse aí que chamava atenção, era pra você, sofria, o que eu tinha para dizer para ele? Cara, se eu fosse dar um conselho para mim daquela época de padernagem, se eu pudesse dar um conselho para mim, eu ia pedir para cuidar melhor da minha mãe. Acho que é a única coisa. Que eu não culpasse ela por tanta coisa, sabe? Porque você sofrer tendo alguém que culpar, ameniza a sua vida. E você sofrer sozinho, achando que a culpa é sua, de verdade, é muito pior. Hoje eu consegui restaurar minha relação com a minha mãe. Eu sei que ela me ama muito, mas todo mundo que eu cheguei a dúvida disso. Aquela época rebelde em que a mãe de seus amigos era melhor do que a sua. Né? Acho que se eu voltasse no tempo hoje, eu teria isso para mim. Vai lá, cara. Sabe? Calma o coração, cuida melhor da tua mãe. Talvez eu tivesse até melhor do que eu estou hoje. Muita coisa que eu fiz na revolta, na raiva, no ódio. Mas ainda bem que hoje já tem essa consciência de agir diferente. Só que assim, é como Mas fica, né? como a gente falou, como a gente falou no começo, né? Que a gente vive na infância, não fica na infância. E aí você traz com você aquelas impressões, você traz com você os traumas, você traz com você as angústias, os medos, as dores. E talvez eu não precisasse ter passado por tanta coisa. Mas cada um só passa por aquilo que está escrito para ele passar. Talvez eu também não tivesse esse olhar hoje que eu tenho de querer ajudar se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Né? E aí eu precisaria estar aqui. Eu não sei quantas vidas eu vou transformar. Eu não sei quantas vidas eu vou ajudar a transformar. Eu não sei quantas vidas eu vou ajudar a quantas famílias eu vou ajudar a se reerguer. Eu não sei, hoje eu não sei. Se eu vou saber daqui a 10 anos. Né? Eu espero um dia que está passando na rua e alguém me parar e dizer assim, oh, você é fulano e tal, você foi meu terapeuta quando era criança. E aí você conseguiu me ajudar minha mãe, hoje eu tô aqui, trabalho aqui, ó. Vem cá tomar um café e eu poder sentar e tomar um café com ele e perguntar, e aí, como está a história? Como está a tua história? O que aconteceu depois dali? Porque a gente não mantém contato linear o tempo todo. As pessoas passam pela vida da gente e vão embora. Entendeu? E eu quero poder colher o fruto. O fruto que eu quero colher desse trabalho é isso. Entendeu? Poder dizer assim, ó, me ajudou. Fundamental me ajudou. Ajudei mesmo. Sem. Eu acho que tem que cuidar mesmo. Tem medo de quê, assim? Cara, hoje eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu acho que hoje a coisa que vem me atormentando é os desafios que a minha filha mais nova pode passar. Eu trabalho com isso, né? Eu vejo a dificuldade do preconceito, a rejeição. Então, assim, eu olho para a Sofia hoje e fico em estado de alerta com as coisas que acontecem. Né? E fico tentando me policiar para que eu não esteja em negação. Então eu fico ali observando, saio, boto ela para correr, para andar, converso com a mãe e falo com outros colegas de trabalho. Eu tenho esse medo. Tem gente que pode dizer assim, mas isso é preconceituoso. É um medo de pai. É um medo do pai. Ninguém tem um filho e deseja que ele esteja dentro de um transtorno do espectro. Ninguém. Não encontrei aí uma pessoa. Digo assim, quando eu concebi um filho, eu desejei que ele viesse dentro do espectro, que ele viesse com uma deficiência, que ele viesse com uma síndrome. Não. A gente quer o comum da coisa. O típico da coisa. Mas a gente não rejeita porque vem diferente. O amor não faz isso. Entendeu? Então hoje eu tenho medo. Minha filha está com 2 anos e até os 4 anos eu vou ter medo. Pelos 4 anos tem uma prova neuronal muito forte.
né, que pode regredir tudo isso. Geralmente, quem está dentro do espectro do transtorno do autismo, ele corre esse risco. Às vezes fica ali, quietinho, incubado, e quando tem essa poda neuronal, né, os neurônios são ali cortados, e vai embora coisas boas com coisas ruins, e a criança tem o que a gente chamaria de autismo reverso, regressivo, reverso dos neurônios. É como se a criança tivesse em desenvolvimento comum, normal, típico, e de repente ela declina. Mas a criança já nasceu dentro do espectro, entendeu? Ele só não tinha se manifestado ainda. Aí tem essa manifestação. Então eu tenho ali, não vou ser hipócrita, eu tenho um João, né? O João tem uma deficiência no lado direito do corpo, ele teve um AVC inteirinho, é algo muito raro, mas ele teve. E aí hoje ele faz jiu-jitsu, que é uma forma dele trabalhar essa deficiência dele. Ele não queria fazer, mas a gente tem uma coxinha, ele fez. E eu vou tentando trabalhar da forma que eu consigo, né? Fazer o que eu consigo fazer, né? O resto, me preocupar com hoje. Amanhã Deus vai com isso. Então, pessoal, esse aí foi mais um episódio do Fala Pessoas, né? Hoje com a Adonias Silva, nosso amigo aí, muitas longas datas, né? Longas datas, de anos, né? Esse papo aí. Só anos, a cada dezembro a gente se vê. Mas faz tempo, né? Faz a gente tempo. se conhece. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitado aí as informações que a Adonias passou, o trabalho que ele faz, um pouco da história dele contou pra gente aqui, né? Revelou coisas que pouca gente sabe, né, Adonias? Poxa, pegaram em primeira mão aí. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né? Que vou deixar aí o arroba dele aqui na descrição do vídeo, para você acompanhar o trabalho dele nas redes sociais, né? O que ele faz, as pessoas que ele ajuda. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas possam acompanhar essa entrevista. E eu queria agradecer aí a Adonias, né, pelo papo, ter me recebido aqui na casa dele, pelo banquete aí e tal. Né? Banquete o quê? Só tem salgadinho. Mas é isso, gente. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Foi um prazer. Tchau, tchau.